Oi! Nessa aula, nós vamos falar sobre o ingresso da criança com necessidades alimentares especiais no ambiente escolar. Após o diagnóstico e o início da dieta restritiva, a nossa vida sofre inúmeras transformações. Algumas alterações são simples e pontuais e exigem pequenas mudanças em nosso estilo de vida. Outras alterações são mais complicadas e trabalhosas, pois exigem um grande esforço pessoal e uma intensa cooperação entre todos os familiares. Há uma mudança, em especial, que está no topo da lista entre as mais complexas e penosas: o início da vida escolar de uma criança com necessidades alimentares especiais, ou mesmo a troca por uma nova escola. O temor dos pais e cuidadores tem razão de ser. Enquanto a nossa casa é um lugar seguro, pois é possível controlar as variáveis externas, como a compra de produtos isentos de alergênicos ou a higienização e manipulação adequada dos alimentos. A escola pode ser vista pela família da criança com necessidades alimentares especiais como um ambiente de incerteza e insegurança. Será que o coleguinha não vai oferecer aquele salgado que tem leite de vaca? Será que os professores entenderam os riscos da ingestão de um alimento alergênico? Será que a curiosidade do meu filho em provar novos alimentos não é um risco iminente à sua saúde? Como você pode ver, são várias dúvidas e incertezas para os pais e cuidadores. Mas o outro lado da moeda é que a escola também possui dificuldade em abordar a questão: como promover a segurança em relação à criança com necessidade alimentar especial? Será que nossos professores estão preparados para lidar com essa nova situação? Será justo segregar a criança no momento da refeição em prol da segurança? Em caso de ingestão acidental de algum alergênico, como proceder? Nesse caldeirão de questionamentos e hesitações, a única certeza é que família e escola precisam construir uma nova dinâmica de diálogo e compreensão mútua quando o assunto é necessidade alimentar especial. De um lado, é dever das escolas, públicas e privadas, considerarem a questão como um tema central em sua missão de educar. Por outro lado, os pais e cuidadores devem adotar uma postura ativa e de colaboração permanente com a escola, pois a família é responsável por transmitir todas as informações sobre a situação clínica da criança. Família e escola são, portanto, atores complementares e não rivais na luta pela promoção da saúde da criança com necessidade alimentar especial. Nessa aula, vamos explorar um pouco sobre o papel de cada um nessa importante fase de transição da criança. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco da escola. A escola representa um espaço fundamental na evolução cognitiva, emocional e social de uma criança, pois é um ambiente privilegiado para o desenvolvimento de competências, habilidades e troca de saberes. Mas a escola não é apenas uma instituição centrada no conhecimento científico e na razão, mas é também um ambiente de afeto, de experimentação social, onde a criança inicia um processo de se reconhecer como sujeito também no outro. É verdade que as escolas se diferenciam muito entre si, pois cada uma possui um projeto pedagógico próprio, ou seja, todo estabelecimento de ensino define um conjunto de valores e princípios que determinará as suas práticas educacionais. Na busca pela sua missão de ensinar, cada escola possui uma estratégia própria para alcançar seus objetivos. Quando falamos nesse projeto pedagógico, estamos afirmando que cada escola possui uma identidade que é só sua. Esse perfil específico de cada escola determinará o modo como ela trata a questão alimentar como um todo e, em particular, como ela trata o tema da alimentação especial. Em primeiro lugar, devemos estabelecer diferenças entre as escolas privadas e as escolas públicas, quando tratamos do assunto alimentação.
Nas escolas públicas, a alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica e dever do Estado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE, é um projeto de transferência de recursos financeiros da União para as escolas municipais e estaduais, visando garantir a alimentação dos alunos de toda a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, matriculados em escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias, conveniadas com o poder público. As escolas privadas, por sua vez, possuem um maior grau de autonomia na definição de seu programa de alimentação escolar. Apesar das diferenças, uma coisa é certa: escolas públicas e privadas devem ser acompanhadas por consultoria de um nutricionista, de modo a promover uma alimentação saudável e restringir o acesso e consumo de alimentos ultraprocessados. Em relação ao tema da alimentação especial, podemos traçar 3 grandes modelos de comportamento das escolas, seja ela pública ou privada. O primeiro tipo é a escola que simplesmente ignora o problema da restrição alimentar. Os representantes da escola podem até ouvir a demanda da família, mas se recusam a criar condições adequadas para a viabilização da permanência da criança de forma segura no ambiente escolar. Em regra, esse tipo de escola não nega de forma expressa o acesso da criança com necessidades alimentares especiais em seu ambiente, mas estabelece um conjunto de obstáculos que, na prática, impossibilitam o acesso da criança e o prosseguimento do tratamento, ou seja, da dieta isenta de alimentos alergênicos. O segundo tipo de escola, ao se deparar com uma criança com necessidades alimentares especiais, buscará se adaptar à nova rotina do aluno. A escola, então, buscará realizar alterações pontuais em suas práticas para garantir o acesso da criança. Por fim, o terceiro modelo de escola buscará compreender as inquietações dos pais de forma plena e sincera. Isso significa reconhecer que necessidade alimentar especial é uma condição séria que merece a devida atenção de toda a escola, inclusive direção, professores e demais profissionais. Nesse tipo de escola, a condição especial dos filhos não é um problema, mas uma oportunidade de construção de práticas e experiências pedagógicas baseadas na tolerância e no acolhimento. Na condição de pais e cuidadores, devemos fugir do primeiro tipo de escola e procurar uma escola que se aproxime desse último modelo. Independente do perfil de escola, a alimentação adequada e segura é um direito básico e fundamental da criança. A escola deve entender, então, que ela é responsável por garantir a segurança alimentar dessa criança em diferentes níveis. A direção tem papel fundamental no processo de inclusão alimentar da criança. É a direção o órgão responsável pela organização do projeto pedagógico da escola e, consequentemente, da inserção do tema da inclusão alimentar como um dos valores da unidade escolar. Além disso, a direção deve definir quais serão as estratégias para construir uma prática pedagógica acolhedora em relação às pessoas com necessidades alimentares especiais. Por fim, a direção deve ainda se preocupar com a qualificação permanente do corpo docente e demais funcionários acerca do tema das restrições alimentares. Professores. Na educação infantil, o professor não possui apenas o papel de difusor de conhecimento. Na verdade, o professor integra funções e atividades como a de cuidado, a lúdica e a de aprendizado. No caso de uma criança com necessidade alimentar especial, o professor tem um papel central no processo de acolhimento e provimento de segurança deste aluno. Será o professor o responsável direto pela supervisão da criança, orientação aos colegas, contato com a família e comunicação com a direção sobre qualquer evento atípico no ambiente escolar.
Ao professor, cabe conhecer aspectos básicos sobre as condições clínicas da criança, os alimentos e produtos proibidos e as informações elementares sobre rotulagem. E o mais importante, o professor deve reconhecer a pluralidade de identidades alimentares como oportunidade para ensinar sobre tolerância, respeito e empatia. Auxiliares. Os auxiliares são os outros profissionais que convivem com a criança e participam, direta ou indiretamente, do processo educativo da escola. Assim, por exemplo, o corpo administrativo responsável pelo setor de compra de gêneros alimentícios deve conhecer as necessidades das crianças com restrições alimentares, com o objetivo de buscar alternativas de produtos seguros nos mercados. As cantineiras e merendeiras devem conhecer ao menos as técnicas de manipulação que garantam a segurança do alimento da criança, com necessidade alimentar especial. Caso seja decisão da escola prover uma alimentação livre de alimentos alergênicos para todos os alunos, as merendeiras e cantineiras devem se qualificar e aprender novas receitas e substituições dos pratos tradicionalmente servidos nas escolas. Em caso de estabelecimento que comercialize alimentos na escola, a família deve conversar sobre a possibilidade de inclusão de alguns produtos seguros nas prateleiras da lanchonete. Em caso de necessidade, será importante contar com a venda de produtos seguros. O importante é perceber que toda a comunidade escolar deve se envolver e se comprometer verdadeiramente com o tema da inclusão alimentar. A regra de ouro, quando falamos em restrição alimentar no ambiente escolar, é a conscientização de que o diferente não pode ser tratado como anormal. Em termos práticos, a escola não deve nunca segregar a criança com restrição alimentar. Ao contrário, deve construir uma atmosfera de apoio e solidariedade. Por fim, em caso de ingestão acidental de algum alimento que contém alergênico, a escola deve comunicar imediatamente aos pais e cuidadores, pois a família deve monitorar as reações e relatar o caso ao médico e nutricionista que acompanham a criança. Aqui, a relação de confiança é fundamental. A escola deve relatar o que realmente ocorreu e verificar qual foi o erro em sua gestão. A família, por sua vez, deve procurar compreender o que aconteceu e abrir um canal de diálogo com os professores e a direção. Mas o sucesso de uma dieta restritiva no ambiente escolar não depende apenas da escola. A postura da família da criança com necessidade alimentar especial também é fundamental. Em primeiro lugar, a família deve buscar informações sobre a visão da escola sobre o tema da restrição alimentar. É verdade que, ao pesquisarmos sobre uma escola, analisamos vários pontos: a qualidade dos professores, a concepção pedagógica, a proximidade de casa. No caso de uma criança com necessidade alimentar especial, existem preocupações adicionais. A alimentação é servida pela escola ou as crianças levam seu lanche? O cardápio da escola pode se adaptar às necessidades da criança? Caso não seja possível, o local de acondicionamento do lanche que a criança levará é adequado para evitar uma possível contaminação? Uma boa dica é pesquisar se a escola já viveu a experiência de conviver com uma criança com necessidade alimentar especial. A depender da resposta, muitas questões podem ser esclarecidas. Um segundo ponto importante é a adequada transmissão do conhecimento sobre o quadro clínico de seu filho. Como afirma a nutricionista Juliana Marçal, a escola deve conhecer o grau de sensibilidade da criança, quais alimentos que a criança tem restrição, que tipo de reação a criança apresenta após o contato com o alimento alergênico. Somente com essas informações em mãos, a instituição estará adequadamente preparada para acolher essa criança. Isso quer dizer que a escola deve zelar pela segurança, mas também deve evitar a adoção de um zelo excessivo.
Segundo a professora Flávia Anastácio de Paula, a melhor forma dos pais e cuidadores prestarem essas informações é por escrito, junto à secretaria da escola. Um protocolo simples no qual uma via ficará na escola e a outra com carimbo de recebimento, com os responsáveis pela criança. As informações básicas são o nome da criança, descrição da alergia, sintomas e formas de diminuir os sintomas. Em caso de medicação, o documento deve constar ainda o nome do medicamento, instrução de ministração, nome do médico responsável e uma autorização para a escola aplicar o remédio e uma autorização para a escola dar o remédio. Outra dica é buscar integrar as crianças em festinhas de aniversários e demais confraternizações. As crianças nessa idade possuem muita curiosidade e a cozinha pode ser uma ótima oportunidade de integração dos demais alunos. Concluindo, é importante frisar que recusar uma criança em razão de sua condição alimentar é uma infração administrativa que fere os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Caso uma escola crie obstáculos para uma criança por causa de sua condição, procure os conselhos estadual e municipal de educação, bem como o Ministério Público, e relate o ocorrido. Casos como estes têm se tornado cada vez mais comuns entre nós. O fato é que quando tratamos o tema da restrição alimentar no ambiente escolar, não estamos falando de uma opção da escola ou da família, mas da convergência de dois direitos básicos e fundamentais. A criança tem direito a uma educação plena, capaz de lhe garantir o desenvolvimento de suas habilidades e competências, como também tem direito a uma alimentação segura. Acredito que escola e família são atores complementares nesse processo. O único caminho contra a intolerância e o preconceito é a informação, conscientização e permanente diálogo em busca da construção de uma escola efetivamente acolhedora e democrática, onde a expressão inclusão alimentar se torne uma verdadeira vivência da empatia e uma prática pedagógica da solidariedade. Muito obrigada por você ter me acompanhado nessa aula e até a próxima!